Seja bem-vindo a Salmos para uma Pandemia, o nosso tempo de leitura devocional no livro de Salmos, na compreensão da sua verdade, daquilo que ele transmite, a interpretação e também alguma aplicação para a nossa realidade atual. Vamos ler hoje o Salmo 148, quase no fim do livro. Os salmos finais são salmos de adoração, são salmos de louvor, são salmos de gratidão, salmos que começam por aleluia. O Salmo 148 é um salmo de convocatória, podemos dizer assim, é um salmo que convoca a adoração. Mais do que propriamente explicar o porquê, ele também tem algumas afirmações do porquê, mas ele é mais um salmo de convocação. E ele vai convocar toda a esfera da criação para participar deste ato de adoração. Antes mesmo de ler o salmo, presta atenção na sua leitura e veja como ele nos leva de algum modo até Gênesis e nos explica digamos, a ordem da criação. Começa pelos céus e tudo o que existe à volta da parte celestial, depois vem para a terra, tudo o que está envolvido na terra e termina com a humanidade. É a ordem da criação, parece ser aqui também a ordem da convocatória para a adoração ao Senhor. Então, com isto em mente, vamos ler. Salmo 148 diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Se prestou atenção, então parece que nós conseguimos ver aqui nesta enorme convocatória à adoração uma sequência como nós encontramos no livro de Gênesis. Assim como a criação começa com os seres celestiais, ou aquilo que se passa a nível celestial, também aqui nós começamos com aquilo que é celestial, ou que está, digamos, numa esfera mais superior. Tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Portanto, devem ser chamados para a adoração ao Senhor nas esferas superiores, os seres espirituais, os anjos, todas as hostes celestiais, o Senhor é Senhor dos exércitos, todos eles devem fazer parte daquilo que é o ato de adoração e de louvor a Deus. Também, nas esferas superiores ou celestiais, todos os elementos físicos, os astros, Sol, Lua, estrelas, planetas, asteroides, tudo aquilo que faz parte, digamos, do universo e que fazem parte, digamos, do mundo superior. Lembrando que estes versículos iniciais eram usados para a adoração no momento da entrada triunfal, no reconhecimento da chegada daquele que era da parte do Senhor. Aqui é lembrado mais uma vez que Deus cria tudo através da sua palavra. A palavra original usada no verso 5 para criação é a palavra bar ou bara, que é a palavra usada exclusivamente para a criação divina. O homem também cria, mas a palavra para o homem criar alguma coisa é outra, porque Deus cria a partir do nada. Nós temos que ter alguma coisa para usar naquilo que é o nosso ato. Aqui estamos a falar da criação do ponto de vista divino. E, portanto, estes primeiros versículos nos falam sobre a convocatória dos elementos superiores. Depois nós chegamos à Terra. E a partir do verso 7 concentramos no nosso planeta. E os elementos da natureza são chamados a adorar. Primeiro, a terra propriamente dita, a parte mineral e vegetal. Portanto, inicialmente as montanhas, não é? As coisas que são elevadas são chamadas os outeiros, os vales, aquilo que é terra pura propriamente dita. Depois, os elementos vegetais, as árvores frutíferas e tudo aquilo que representa o verde. Mais uma vez, veja, é exatamente a ordem que nós encontramos na criação no livro de Gênesis. E por fim, então, chegamos aos animais. Os animais, todos eles também são chamados
para poder adorar ao Senhor, os animais, desde as feras aos gados, desde aquilo que faz parte. Antes tinham sido mencionados os animais marinhos, porque também na ordem da criação nós começamos por ter os animais marinhos. Um deles é muito interessante, é o Staninim, que são dragões, eventualmente na tradução, não é? São monstros marinhos ou criaturas do abismo. Na mitologia oriental, estes seres eram seres descritos como grandes inimigos de Deus. Há várias descrições do início da criação como uma espécie de combate entre os deuses e estes monstros marinhos. E estes monstros tinham que ser subjugados porque eles querem dominar a terra, como se o mar quisesse invadir e dominar a terra. E é preciso lutar para estabelecer a terra e derrotar estes monstros marinhos que são extremamente poderosos. Aqui, estes monstros marinhos são descritos como servindo a Deus. Eles são chamados para fazer parte do coro, digamos assim. Portanto, eles não representam verdadeiramente obstáculo ou adversários para Deus, porque Ele é superior a tudo isto. É interessante nós percebemos a descrição da estabilidade. Deus cria e Ele estabelece ordens, e aquela visão que nós temos de Deus como o Criador, mas também é aquele que mantém, não é? A manutenção, a estabilidade da terra, da criação de Deus. E aqui, diferentemente dos vários povos adoradores politeístas que estavam à volta de Israel, Deus é um só. Os povos vizinhos de Israel, desde o Antigo ao Novo Testamento, dividiam as esferas de ação. Então havia deuses nos céus, deuses na terra e deuses nos mares. Não eram os mesmos deuses que ocupavam ou dominavam todas estas esferas de atuação. O Deus de Israel, que é o Deus supremo, o Deus único, o Deus verdadeiro, é um Deus que tem o seu domínio e chama a adoração aos elementos dos céus, da terra e dos mares, portanto, debaixo da terra. Todas estas esferas estão debaixo do poder de Deus. Ele é soberano sobre elas e eles são todos convocados para adorar ao Senhor. Por fim, então, nos versículos 11 e 12, nós encontramos a adoração da humanidade. A ordem da criação, ponto final, é a humanidade. Aqui também nós encontramos a humanidade. E toda a humanidade é convocada a adorar a Deus. Toda. Então aqui nós encontramos a diferenciação dos estratos sociais, desde os poderosos e dos príncipes até os mais simples. Há a divisão em termos de etária, desde os idosos até às crianças. Também os géneros, tanto homens quanto mulheres. Toda a humanidade é convocada a adorar ao Senhor. Não são apenas os sacerdotes, não são apenas as elites religiosas, não são apenas os príncipes ou aqueles que ocupam posições de destaque, não são apenas os mais novos ou os mais velhos. Toda a humanidade, de uma forma geral, é convocada para adorar ao Senhor. É mencionado algum motivo para esta adoração? Sim, é mencionado que Deus deve ser adorado porque Ele é o Criador, Deus deve ser adorado porque Ele é aquele que estabelece e governa a terra e mantém a sua estabilidade. É dada ênfase muito particular ao nome de Deus, não é? Um nome exaltado. Os deuses tinham vários nomes diferentes, desde os nomes pequenos. O Deus de Israel, Jeová, eu sou o que sou. O único ser autoexistente, que não começou a existir nunca e não depende e não precisa de ninguém. Portanto, Ele realmente exaltado, o seu nome é especial, é um nome que está acima de todo o nome. O Salmo termina com a última esfera de adoração. Devem adorar ao Senhor todos os elementos da criação, desde os celestiais à terra, aos animais, à humanidade e o povo de Deus de uma forma particular. O povo do Senhor que foi exaltado, Deus exalta o seu poder, o poder do povo de Deus. Então este povo que é escolhido, que é separado e que experimenta de uma forma particular as bênçãos do Senhor, os seus santos, o povo de Israel no Antigo Testamento, a Igreja de Jesus no Novo Testamento. Este povo é também evidentemente chamado para adorar a Deus com um motivo particular, porque nós temos um motivo especial para adorar, que é a salvação. Jesus morreu por nós, por causa dos nossos pecados, e nós, na experiência da sua graça, temos um motivo especial para adorar. É bom olharmos para, de alguma maneira, esta confusão que vai no mundo atual, esta angústia por causa da pandemia, que vai atingindo a tudo, inclusive a natureza, e lembrarmos que Deus governa sobre tudo e que tudo é chamado a adorar o nosso Deus. E lendo estes salmos finais, nós realmente também nos entusiasmamos e nós podemos cantar como o salmista: louvai ao Senhor, adorai ao Senhor toda a sua criação.